Vamos falar sobre um tema central para a física do estado sólido, para a ciência dos materiais e para o que nós chamamos de cristalografia, que é a estrutura dos sólidos cristalinos. Não vamos mais falar agora só de moléculas, mas quando essas moléculas se juntam e formam cristais. Entender como os átomos estão organizados no espaço é fundamental para compreendermos as propriedades dos materiais. A cristalografia é a ciência dedicada à determinação das estruturas atômicas dos sólidos cristalinos. Ela nos revela a localização dos átomos, os tipos de ligações e o ambiente local de cada espécie atômica. E por que isso é importante? Porque muitas propriedades dos materiais, como ferroeletricidade e ferromagnetismo, só podem ser entendidas a partir do conhecimento da sua estrutura atômica. Você já parou para pensar que as propriedades magnéticas de um material ou a transparência de um cristal, por exemplo, podem estar ligadas à posição de cada átomo no seu interior? Pense aí em algum exemplo que você conheça. Desde o seu surgimento como ramo da mineralogia, a cristalografia buscou distinguir os minerais com base nas suas formas cristalinas. As faces, os ângulos e as simetrias eram as chaves para entender as diferenças entre as espécies cristalizadas. Ao longo da história, a importância da cristalografia ficou evidente, sendo reconhecida com diversos prêmios Nobel. Desde Max von Laue, em 1914, Bragg, o von Laue descobriu a difração de raio-x, até trabalhos mais fundamentais no estudo de proteínas e estruturas biológicas, por exemplo, como o ribossomo, que aconteceu em 2009. Você sabia que a estrutura da hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio no nosso sangue, só foi compreendida graças à cristalografia? Antes da cristalografia moderna, um cristal era simplesmente um sólido com faces bem definidas. Hoje definimos um cristal como um material onde um motivo estrutural se repete regularmente. Em termos ainda mais precisos, é qualquer material que produza um padrão de difração com picos nítidos, como podemos ver aí na figura. Mais adiante vamos entender melhor esse tipo de padrão de difração. O menor conjunto que, repetido no espaço, descreve toda a estrutura do cristal é chamado de célula unitária. Conhecendo o tamanho, o formato e o conteúdo da célula unitária, podemos reconstruir o cristal inteiro. Nós podemos pensar essa célula unitária como um Lego. Então imagine que você está construindo uma estrutura, um pequeno prédio, por exemplo, a partir de Legos. Consegue imaginar isso, essa repetição, até a gente construir o prédio inteiro? Os cristais, eles podem ser classificados em 7 sistemas cristalinos, baseados nas relações entre os comprimentos das arestas e nos ângulos entre essas arestas. O hábito cristalino é a forma externa observada de um cristal. As faces visíveis correspondem a superfícies de crescimento mais lento, enquanto o crescimento mais rápido tende a formar as arestas e os vértices. Vamos observar nossos cristais ao nosso redor, no nosso dia a dia. Por exemplo, sal, açúcar, gelo. Qual seria o hábito cristalino predominante entre eles? Você consegue imaginar?
Os ângulos entre as faces externas de um cristal são característicos e podem ser medidos com um instrumento que nós chamamos de goniômetro, que é essa régua estranha que aparece aí na figura. A cristalografia moderna se preocupa em entender não apenas a forma dos cristais, mas principalmente como os átomos e moléculas se organizam no espaço para formar sólidos ordenados. Você lembra qual é a estrutura do sal de cozinha, o NaCl? Ela é formada por íons, como nós já vimos, né, dispostos de forma altamente ordenada. O estado cristalino é caracterizado pela presença de ordem de longo alcance, ou seja, uma repetição regular e periódica dos constituintes no espaço por muitos e muitos angstroms ou nanômetros. Embora os cristais sejam finitos, a periodicidade se repete por milhares ou até milhões de dimensões atômicas. Porém, na prática, nenhum cristal é perfeito. Imperfeições, distorções e impurezas fazem parte dos cristais reais. Ainda assim, o conceito de uma rede ideal e periódica é essencial para desenvolvermos uma teoria da estrutura cristalina. Vocês sabiam que certas propriedades dos semicondutores, por exemplo, como o silício usado nos chips, são resultado direto da introdução controlada de defeitos e imperfeições nos cristais desses semicondutores? Se conhecemos a distribuição dos átomos na célula unitária, podemos construir todo o cristal aplicando translações, que são deslocamentos sucessivos ao longo das 3 direções espaciais. Diferenciamos a rede cristalina, que é o arranjo geométrico dos pontos, da estrutura cristalina, que inclui também o conteúdo atômico associado a esses pontos. É como se a gente pensasse a rede sendo um esqueleto e a estrutura como o corpo completo do cristal. A célula unitária é definida por 3 vetores não coplanares, A, B e C. Se conhecemos os seus comprimentos e os ângulos entre eles, determinamos completamente a geometria da célula. Qualquer ponto da rede pode ser descrito por uma combinação linear dos vetores A, B e C, com coeficientes inteiros, por exemplo, U, V e W. Essa descrição é fundamental para modelarmos a estrutura cristalina de forma matemática e também fisicamente. É possível imaginarmos quantos pontos formam um cristal real? Seriam muitos, né? Na verdade, essa resposta pode chegar a um valor bastante grande. Por exemplo, algo como 10 a 23, né? Muito próximo do número de Avogadro. Os 6 parâmetros de rede, então, 3 comprimentos e 3 ângulos, definem o espaço tridimensional ocupado pela célula unitária. A simetria é um ponto central na cristalografia. Operações como rotação, reflexão e inversão, associadas a elementos como eixos e planos de simetria, definem a classificação dos cristais. Por exemplo, já falamos aí sobre a simetria, devido a ligações do tipo dipolo-dipolo em flocos de neve, Mas também podemos
observar a formação de simetrias em cristais de sal e em vários outros padrões da natureza. Em 1848, Auguste Bravais demonstrou que existem apenas 14 tipos de redes possíveis em 3 dimensões. Elas resultam da combinação dos 7 sistemas cristalinos com 4 tipos de centramento. Um que nós chamamos de primitivo, outro de base centrada, um de corpo centrado e um último de face centrada. As principais células usadas em cristalografia são a célula primitiva, que vai ter um único ponto de rede, célula de base centrada, que além desse primeiro ponto, nós vamos ter um ponto adicional no centro de 2 faces, a célula de corpo centrado, que agora nós vamos ter um ponto adicional no centro do volume, a célula de face centrada, onde teremos pontos adicionais no centro de cada face, e, de forma especial no sistema trigonal, a célula romboédrica. Podemos pensar, imaginar, por exemplo, qual dessas células está presente no ferro ou no alumínio, ou em algum outro material. Deem uma pesquisada aí no Google. Qual é a célula unitária do ferro? Qual é a célula unitária do alumínio? Que tipo de rede nós temos para cada um desses materiais? Façam isso. Isso é uma excelente maneira de vocês também saberem mais sobre esse assunto e fixarem um pouco mais. Dessa forma, encerramos essa pequena introdução à estrutura dos sólidos cristalinos. A compreensão, então, da organização atômica nos permite manipular, prever e inovar em materiais para as mais diversas aplicações. Nos vemos aí, então, na nossa próxima aula.